Boa tarde, graça e paz. Quero agradecer a oportunidade, né? Edilberto Araújo Diniz, mais conhecido por Betinho, mas minha identidade é discípulo, né? Aluno, aprendiz. Então, essa tarde eu quero agradecer a oportunidade e compartilhar de um assunto rico, né? Onde realmente eu e você precisamos ter segurança quando realmente tratamos do assunto batismo com o Espírito ou batismo do Espírito. Então há essa dúvida, né, pairando sobre nós, mas a Bíblia responde essa pergunta para nós de maneira muito simples, porém nós devemos ser leais e zelosos à doutrina dos apóstolos. Então, batismo com Espírito Santo ou batismo do Espírito Santo? Então, de cara em Atos capítulo 1, né, no versículo 5, diz assim, Lucas escrevendo a Teófilo, né, que é uma sequência, ok? No capítulo 1, do livro de Atos, o único livro histórico do Novo Testamento, o Lucas relata o seguinte, no capítulo 1, versículo 5 diz, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Aqui a gente sabe que é Pentecostes, aqui ele está falando com os apóstolos, ok? Então, saiba que o batismo do Espírito Santo não existe, é batismo com o Espírito Santo. Também, né, em Atos 11, para você ficar ciente, em Atos capítulo 11, no versículo 16, 11 e 16, olha o que vai dizer também com relação a esse assunto, né? Então me lembrei da palavra do Senhor, Atos 11, 16. Então me lembrei da palavra do Senhor, vírgula, quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com Espírito Santo. Segunda vez, trata-se no livro de Atos que batismo do Espírito Santo não existe. Batismo com Espírito Santo é o que acontece em Pentecostes, que Jesus faz quando o Espírito desce sobre toda a carne, ok? Isso é batismo com Espírito Santo. Então, você e eu precisa entender que esse batismo com o Espírito Santo é o próprio Jesus. Ok? Então, eu mandei aí uma foto, né, no grupo dos jovens da igreja, como também para a igreja, os homens, para que nós possamos tentar atender esse ensino com precisão, porque eu e você, nós vamos ser indagados, perguntados, muitas vezes, se há ou não o batismo do Espírito Santo, ou se ainda vai acontecer, se o batismo realmente foi com o Espírito ou do Espírito Santo. Então, respondendo essa pergunta no livro de Atos, segundo esses dois textos, eu quero que você agora entenda o seguinte, batismo com o Espírito Santo, os dons milagrosos e a presença interior, ou seja, batismo com o Espírito Santo, os dons milagrosos e a presença interior do Espírito Santo. Para quem foi? Como receber? E por quê? Então, preste bem atenção que cada um desses pontos é importante você entender. O batismo com o Espírito Santo, para quem foi? Como receber? E por quê? Vamos biblicamente responder essas perguntas, primeiramente sobre o batismo com o Espírito Santo, que é o assunto que nós estamos tratando. Biblicamente, não é batismo do Espírito, é batismo com o Espírito. Então, para quem foi o batismo do Espírito Santo? Você já pensou nisso? Talvez no mundo religioso, ou você mesmo, até mesmo a igreja, possa ficar com dúvidas. Ah, mas eu tenho batismo com o Espírito ainda? É batismo do Espírito? É com o Espírito? Então, preste bem atenção que nós vamos responder essas perguntas segundo a Bíblia. Batismo com o Espírito Santo, para quem foi? Segundo a Bíblia, toda carne. Batismo com o Espírito Santo. Desce sobre toda a carne. Ali, né, foi a promessa. Pentecostes, não é isso?
Então, o batismo com o Espírito Santo, para quem? Para toda a carne. Agora, como receber, né, esse batismo com o Espírito Santo? Diretamente de Deus, no Pentecostes. Quando aconteceu isso? Em Pentecostes. É simples, meu amado. Você vai ter essa segurança de ensinar, porque biblicamente nós estamos aprendendo. Então, o batismo com o Espírito Santo é para quem? Para todos. Como receber? Diretamente de Deus no dia de Pentecostes. Toda carne. Toda carne. Agora, por quê? Agora, essa pergunta, por quê? É para disponibilizar o Espírito Santo para todos. Até então, não tinha, né? Lembra? Alguns selectos, né, que a gente conversou aí, inclusive os jovens defenderam muito bem essa tese, né? As jovens, Maria Eduarda e Milena, elas defenderam essa tese de que a pergunta foi feita se o Espírito Santo já existia no Velho Testamento. Sim, pessoas ali realmente eram selectas, ou seja, privilegiadas, que tiveram sim, o poder de Deus usava, né? Mas quando realmente aconteceu o batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, disponibilizou o Espírito Santo para todos. Para todos. Então é interessante que você entenda isso. O batismo com o Espírito Santo foi para toda a carne. Como receber? Diretamente de Deus no dia de Pentecostes. E por quê? Para disponibilizar o Espírito Santo para todos. Agora, né, todos, né, têm acesso ao Espírito Santo. Ou seja, toda a carne. Batismo com o Espírito Santo foi o que Deus fez, o que Jesus fez, mandando o Espírito. Agora, a segunda pergunta que eu lhes faço é a seguinte. No gráfico está aí, tem esses três. Os dons milagrosos. Os dons milagrosos não tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo. Que batismo com o Espírito Santo foi o que Jesus fez sobre toda a carne. Os dons milagrosos é o que o Espírito faz. Quando, né, eles falavam ali, eles receberam poder, o Espírito Santo. Então, os dons milagrosos, para quem foram? Preste bem atenção que é interessante essa pergunta. Para quem foi os dons milagrosos? Santos, apóstolos e profetas. Bíblico, Bíblia. Santos, apóstolos e profetas. Para quem foi? Santos, apóstolos e profetas. Como receber os dons milagrosos? As mãos dos apóstolos. Lembra? Atos 6, né? Estamos vendo esse assunto. Livro de Atos. Realmente deixa bem claro, deixa bem você bem aceso nesse assunto, porque nós estamos vivendo esse momento onde nós estamos aprendendo, né, para ensinar. Então, os dons milagrosos, quem recebe, quem tem os dons milagrosos, né? Interessante isso, até a gente falou isso aí. Só os santos apóstolos, os 12 apóstolos receberam esse poder. E lá em Pentecostes, né? Então, esses 12 homens, eles tinham o poder de colocar as mãos em cima das pessoas, de curar as pessoas. Então, era os 12 só que tinham o poder de colocar as mãos e transmitir, né, esse poder. Agora, por que eles receberam os dons milagrosos? Só os 12. Confirmar as mensagens. Lembra? Não tínhamos a Bíblia ainda, então, para confirmar a palavra de Deus. Então, o que era necessário que esses homens fizessem? Segundo, quando eles, lá em Atos capítulo 1, 6 a 8, ele diz, vocês vão para Jerusalém, vocês vão receber poder ao descer sobre o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Aí sim, né? Aí começa em Atos 2, Pedro, sermão quase 3.000, testemunho, né? Em Samaria, Judéia, não é isso? Filipe, em Atos 8, não é isso? E aí, até os confins da terra, Atos. Aí você vai ver muitos, né? Do capítulo 1 ao 12, o Pedro, né, tá ali, ele predomina, do 12 aí, do 13, aí Paulo predomina, porque Paulo vai pregar os gentios, Pedro vai mais direcionado para os judeus. Mas o interessante é confirmar. Então, por que os dons, né? Para quem, né? Para os apóstolos. Como receber? Das mãos dos apóstolos, porque lá em Pentecostes, eles foram privilegiados. E por que realmente
os dons milagrosos para confirmar. Então era necessário que os milagres acontecessem para que as pessoas acreditassem, né? Então, a igreja primitiva começa com quase 3.000, mas ela cresce, a multidão, ela se multiplica. Então, o que acontece? Eles colocam as mãos, né? Os apóstolos, em Atos 6, é a primeira vez, e eles recebem poder. Filipe logo mais está fazendo milagre com o mágico em Atos 8, e o mágico quer até comprar o milagre, o poder. Mas ele diz, não, você não faz parte desse ministério do apostolado. Então, eu quero nesse momento fazer, né, esclarecer esse assunto para você, certo? Que você possa entender esse assunto que é muito importante. Batismo com o Espírito Santo e os dons milagrosos. Para quem? Como receber e por quê? Que Deus lhe abençoe.